Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Se perguntar para você se servir a Jesus é fácil ou difícil, é simples ou complicado, é barato ou é caro, eu tenho certeza que teríamos muitas respostas. Alguém diria que servir a Jesus é de graça, é simples, porque Jesus já morreu na cruz por nós, ele já ressuscitou e já despojou os principados e potestades, e que é só seguir a Jesus Cristo e está tudo garantido. Outros vão dizer que é muito difícil, que é renúncia, que precisa de batalhar cada dia contra as forças das trevas e da carne, e vai trazer um monte de empecilhos para servir a Jesus. Mas é preciso de saber que existem duas coisas distintas. A primeira, que nem tudo que é de graça é barato. A salvação é de graça. O evangelho é de graça, mas não é barato. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. Então, embora seja de graça, o preço é alto. É importante lembrar que, para servir a Jesus Cristo, nós precisamos de analisar o preço do evangelho. Diante desse raciocínio, você vai deparar com muitas pessoas que começaram na igreja e saíram do evangelho, desviaram dos caminhos do Senhor, e quando você vai conversar com essas pessoas, elas fazem 1001 reclamação do evangelho. E acontece de alguma das vezes você ficar meio constrangido, porque o evangelho amargurou essas pessoas. O evangelho maltratou essas pessoas vitimistas. Essas pessoas que vieram para o evangelho não para servir a Jesus. Essas pessoas que vieram para o evangelho com segundas intenções, e elas não permanecem no nosso meio. Eu sei que parece que eu estou sendo muito grosseiro no que eu estou dizendo, mas quando você começa a se posicionar contra as trevas, pessoas vão cercar você e vão lançar um monte de veneno espiritual, e é nessa hora que você precisa de ter conhecimento bíblico. É nessa hora que você precisa ter conhecimento de vida. É nessa hora que você precisa de saber como é a fala dos escarnecedores, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não gostam do evangelho, mas que vieram para a igreja por segundas intenções e elas não permaneceram. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí o versículo 20 vai dizer assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu sei que o evangelho é para todo tipo de pessoa. Ele alcança qualquer pessoa que tiver uma alma sedenta, ele vai alcançar essa pessoa. Não existe pecadinho, pecadão, qualquer tipo de pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele perdoa, ele lava, ele cobre. Mas é só para a pessoa que realmente quer fazer parte do evangelho, que quer servir a Jesus de verdade. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Aí que ele vai dizer que muitos saíram do meio de nós, muitos desviaram, muitos não permaneceram firmes na caminhada. Eu falei aqui no último devocional sobre a semente, sobre os 4 inimigos do evangelho, e eu disse que você precisa de ter ciência disso, porque você também é um evangelista. Todo cristão é um evangelista. Mesmo que não tenha sido chamado com dom ministerial de evangelista, mas nós precisamos de levar Jesus por onde quer que estejamos. E é aqui que nós precisamos de estar atento com os ataques do maligno. Observem que hoje é muito fácil as pessoas virem até a igreja porque eles pegam um evangelho fácil. Jesus já falou da porta larga e da porta estreita, do caminho largo, do caminho estreito.
há mais de 2000 anos. E até hoje as pessoas erram isso. Vamos lá? Eles querem um evangelho do lucro, porque falam que vão ficar ricos, porque vão ficar famosos, porque é fácil enganar crente. Evangelho de vantagens imediatas. É aquele evangelho para hoje. Você vai governar nessa terra e não prega o futuro, não prega a vida eterna, não prega arrebatamento, não prega tribulação, não prega trono branco. E o evangelho da conveniência. Você só vai ouvir aquilo que você gosta. Se fosse para falar só aquilo que os outros querem ouvir, aquilo que os outros gostam, ninguém precisaria de estudar a Bíblia, de fazer seminário, de fazer teologia. Para quê? É só falar aquilo que o povo quer ouvir. Estudamos a palavra de Deus para entender o que é que Deus tem para falar conosco. E é claro que às vezes isso é colocado na balança, porque se eu tenho uma visão de que Deus é mau, de que Deus mata, de que Deus pune, o conhecimento de Deus vai balancear de outra forma. Se eu tenho uma visão de que Deus é tudo bagunçado, que é para eu ficar rico, para eu ficar famoso, ele vai colocar isso também na balança. O real evangelho, o evangelho genuíno, é um evangelho de autonegação. Você precisa de negar os seus próprios sonhos, abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos pelos projetos de Deus. Você tem coragem de fazer isso? É o evangelho de sacrifício, mas sacrifício já foi feito na cruz, sim, mas eu preciso de pegar a minha cruz e seguir Jesus. E como é que eu faço isso? É abrindo mão de algumas coisas que o mundo quer que eu faça ou que eu queria fazer. O evangelho real é um evangelho de serviço, é um evangelho de trabalho. Quando se falamos de Deus, sempre falamos de trabalho, sempre falamos de serviço. Deus já colocou o homem no Jardim do Éden para trabalhar no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o homem já tinha que cuidar do jardim. Depois do pecado, o trabalho parece que ficou mais pesado. Nós temos que trabalhar nos dias de hoje, no futuro trabalharemos também e no céu teremos atividade, que eu já falei sobre isso aqui. E o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho até mesmo de sofrimento, porque muitas pessoas têm morrido em países comunistas, como Coreia do Norte, como China, porque estão pregando o evangelho, porque confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Satanás mostrou para Jesus toda a glória do mundo e disse para ele: olha, se você me adorar, tudo isso é seu. É esse evangelho de Satanás que está sendo pregado hoje e as pessoas estão ouvindo. Ao contrário de Jesus Cristo, muitos estão se curvando aos pés de Satanás porque quer a glória desse mundo e não estão preocupados com a glória futura. Vamos, o último versículo que eu estarei lendo aqui está em João capítulo 10, versículo 27 e 28, e diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E a parte final do versículo 28, Jesus vai dizer assim: ninguém as arrebata das minhas mãos. Tá vendo aqui a diferença do versículo base que eu li? Dizendo que as pessoas saíram do meio de nós. Agora Jesus Cristo está dizendo: as minhas ovelhas ninguém tira da minha mão. Ou seja, não te preocupe quando você vê alguém e dizendo, lamentando a vida ruim delas e dizendo que foi humilhada e maltratada na igreja. Elas não queriam Jesus de verdade. Quem quer Jesus toma a sua cruz, renuncia e segue a Jesus Cristo. Se a sua igreja, o seu pastor não prega a verdade, você pode ou você começar a pregar a verdade na sua igreja, ou você procurar uma igreja que prega a verdade. Mas isso não é desculpa para você abandonar o evangelho porque um pastor errou, porque uma igreja não presta, ou porque um crente deu um mau testemunho. É você que tem que ser luz. É claro que tem alguns que têm uma caída e depois volta. Isso é normal. Alguma pessoa tropeça no evangelho e depois levanta e continua. Jesus, o próprio Deus, às vezes, provando, amassando o barro ali. Isso é muito comum.
Essa pessoa não saiu escarnecendo do evangelho. Ela caiu, ela pecou, mas ela vai pedir perdão, vai humilhar e vai voltar e vai ser aceita, recebida tanto pela igreja quanto por Deus. Com certeza será. Mas estou dizendo de pessoas usadas pelo diabo para tentar atrapalhar a obra de Deus. Mas se você gostou ou não, deixa o seu comentário aí, se concorda ou não. Mas deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite. E vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem. Vimos, Pai, que o anticristo e muitas pessoas usadas pelo espírito do anticristo têm se levantado nos dias atuais e que o Senhor venha nos livrar das mãos dessas pessoas malignas que tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Essas pessoas, Pai, que se dizem vítimas, mas que na verdade são pessoas que causam sofrimento em outras pessoas. Deus, livra-nos do mal. Livra, meu Pai, dos dardos inflamados do maligno. E que o Senhor possa, meu Pai, abrir a nossa visão espiritual, porque a Tua palavra diz que nós temos a visão, nós temos a mente de Cristo, nós temos a unção do Santo e sabemos dessas coisas. E que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, para que nós venhamos ser de fato ovelhas do Senhor, que ouve a voz do Senhor e que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.